Seja muito bem-vindo, está começando mais um Casamento Milionário Cast, o podcast para os casais que querem aprender a lidar com dinheiro a dois. Eu sou o William Show e não estou sozinho, eu estou acompanhado da minha amada esposa Jennifer Uchoa. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Casamento Milionário Cast. Estou muito feliz em estarmos aqui mais uma vez juntos. E aí, amor, qual é o tema de hoje? Bom, o tema de hoje nós falaremos sobre ansiedade financeira. Caramba! Um tema extremamente importante para os dias de hoje. E você que está aí lidando com alguns sentimentos, o mundo emocional relacionado aos desafios, aos problemas de lidar com o dinheiro, fica tranquilo que até o final você vai sair daqui como um monge budista. Vai sair tranquilo, vai sair zen. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos começar. Eu quero tirar uma dúvida com você. Quando a gente foi falar desse tema, rápido veio uma pergunta na minha cabeça. Qual é a diferença de uma ansiedade normal para uma ansiedade financeira? Bom, a ansiedade financeira, ela vai se caracterizar por um conjunto de sintomas da ansiedade, mas que eles são gerados, eles são relacionados a um problema financeiro, ou um desafio financeiro. Então, sempre que você tem palpitação, nervosismo, sentimento de angústia, dificuldade de dormir, alteração no sono, pensamento acelerado, enfim, todas essas características da ansiedade, mas que estejam relacionadas ao financeiro, por causa de dívidas, contas a pagar, problemas de fluxo de caixa, enfim, problemas de renda. Quando você tem um gatilho ligado ao financeiro, a um problema financeiro, aí a gente caracteriza como ansiedade financeira. Então, são dois problemas diferentes. Exatamente. Dois problemas distintos. Que estão conectados. De alguma maneira, um acaba potencializando o outro. E é interessante falar sobre esse tema, por quê? Porque segundo a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, realmente é uma confederação onde a gente avalia, eles fazem pesquisas para entender como que está o mercado de bens, serviços e consumo. No final do ano passado, eles lançaram uma pesquisa onde divulgaram o percentual das famílias endividadas no Brasil. E o percentual era acima de 77%. Ou seja, acima de 77% das famílias do Brasil estavam endividadas. Essa é uma pesquisa que saiu em dezembro de 2022, então é bem recente. E detalhe, esse aumento vem se dando desde 2010. É um aumento consecutivo desde 2010. Então isso mostra um fato que é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela se sente isolada. Eu estou enfrentando um problema, ela se sente isolada e ela não faz uma leitura de um contexto ao qual ela está inserida. Então, dentro de um contexto onde são vários fatores, tanto os econômicos, mas também psicológicos, né, que a gente vai abordar aqui, levam as pessoas, não apenas aquela, mas a gente está falando de 77% das famílias para um local de endividamento e um percentual, uma parcela, né, desse pessoal também sofre de ansiedade devido a esses problemas de endividamento, lidar com dinheiro e tal. Legal, eu queria que você falasse, William, sobre esses dois problemas serem distintos. Uma coisa é a pessoa que sofre de ansiedade e outra coisa ela sofre de ansiedade por conta das finanças. Como que você desvencilha um problema do outro para que a galera que está assistindo a gente entenda e consiga agir nessas duas áreas? Agir tanto no mundo emocional, entendendo que eu tenho esse problema com ansiedade e eu também tenho esse problema financeiro. Porque hoje é o problema financeiro, mas pode ser qualquer outro problema que essa pessoa possa enfrentar. Como que ela vai lidar com isso? Fala um pouco disso pra gente. Então, geralmente, as pessoas não têm essa consciência. Assim como falar de dinheiro é um tabu, falar de emoções, falar de mundo emocional também é um tabu. Então, é algo que não é muito explorado, não é muito falado, não é muito estudado. É algo que é novo, né? A gente já falou sobre isso, tem um episódio muito bom sobre inteligência emocional, onde a gente falou sobre isso aqui. Então, de uma maneira geral, as pessoas não têm essa consciência de que elas têm dois problemas. Geralmente a pessoa ela vai colocar tudo num problema só. Eu tenho um problema com dívida, eu tenho um problema de renda, eu estou com falta de dinheiro, não tá legal, não tá funcionando, só isso. Então ela não relaciona como problemas distintos, é um problema só e isso afeta o sono dela, afeta a produtividade, afeta o desempenho, a capacidade de concentração, começa sintomas físicos, né, como a gente falou aqui, palpitação, enfim,
todos esses problemas. E o que é interessante ver é que um problema desse, um problema no nível físico e emocional, ele potencializa um problema financeiro. Porque se você não está bem de saúde, se você não está bem com a cabeça para tomar decisões, para resolver problemas, aquele problema vai aumentar. Você vai fazer escolhas ruins. Ou você não vai fazer escolha nenhuma e aquilo vai se aumentando. E o que acontece? Conforme esse problema financeiro aumenta, sua ansiedade, seus problemas emocionais também aumentam. Então, o que você falou, acho que é o primeiro passo. A pessoa ela tem que entender que são problemas distintos. É fazer um esforço para desvencilhar uma coisa da outra. Isso é um grande desafio, principalmente para quem está no meio de um conflito desse, para quem está no meio de uma ansiedade dessa. Desvencilhar um problema do outro. O que eu quero dizer desvencilhar um problema do outro? Tem uma frase muito interessante que é: como que se resolve um problemão? Se divide em problemas menores. Então, um problemão desse a gente vai dividir em dois problemas. Primeiro, uma coisa é a questão emocional, uma coisa é a ansiedade, uma coisa é o meu mundo emocional. E a gente precisa resolver isso. Eu não posso eu não posso deixar de dormir, eu não posso ter palpitações, eu não posso ter sintomas físicos disso. Eu preciso lidar com isso. Isso não pode acontecer. E também o outro é o problema financeiro. A questão da gestão dos recursos. Quais são as melhores decisões, quais são os melhores caminhos a fazer. Então são dois problemas diferentes e o primeiro passo é se conscientizar disso, que são problemas diferentes e que precisam lidar de maneira separada. Eu preciso tratar da minha saúde emocional e também preciso tratar da minha saúde financeira. O que você falou é muito verdade. O casal dentro de casa, no dia a dia, na correria, na rotina, começa a enfrentar problemas. A gente está com uma renda baixa, nós nos endividamos, nós estamos com uma dívida muito além do que a gente pode pagar, nós entramos na inadimplência, a nossa renda está muito curta e os nossos gastos são muito altos. E junto com isso, a correria do dia a dia, a rotina, esse casal vai entrando num lugar de ansiedade, e tudo se mistura. E é o que você falou, o casal não vai ter essa consciência de olhar de fora e entender. São duas coisas diferentes que eu preciso tratar. Eu preciso tratar a nossa vida emocional e eu preciso tratar a nossa vida financeira. Não é isso? Vida emocional, a gente trata por esse caminho aqui e a nossa vida financeira a gente vai tratar por esse caminho aqui. Não tem como a gente pegar a nossa vida financeira, olhar para ela, olhar para os nossos resultados financeiros. Poxa, estamos endividados, estamos com a renda curta. E querer resolver isso tomados de emoção, tomados de um mundo emocional descontrolado, ansiedade. Por quê? Finança é matemática. Você tem que tratar friamente, olhar para o problema. Estamos com problema de renda. Como que a gente vai resolver isso? A gente vai trabalhar, vai aumentar a renda, vai diminuir um pouco o custo aqui. Estamos com problema de endividamento. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar, a gente vai avaliar quais são as dívidas que a gente consegue começar a quitar agora, quais são as negociações que a gente pode fazer. Essa questão de desvencilhar um problema do outro, isso é muito importante. Sim, por que desvencilhar um problema do outro? Porque quando você coloca tudo na mesma questão, você vai colocar a sua saúde emocional dependendo da resolução de um problema financeiro. E isso não pode ser assim. Entendeu? Imagina, você só vai dormir bem, você só vai colocar a cabeça no travesseiro, você só vai se sentir bem, enfim, a sua saúde só vai melhorar quando você resolver esse problema. Aí eu tenho que te dizer uma coisa, a vida adulta ela é feita de desafios. Então, às vezes você está vivendo uma dinâmica, está vivendo um momento da sua vida em que a pauta é o financeiro. Mas vão vir outros problemas, outros desafios. Então, sempre que você estiver no desafio, você não vai ter a capacidade de desfrutar de saúde, entendeu? Então, por isso a importância de você desvencilhar e você saber lidar. Então, eu acho legal a gente abordar de maneiras separadas aqui. Então, se você está vivenciando isso, se você está no meio de um desafio financeiro, vivendo um problema, uma emergência aconteceu, uma falta de renda, uma dívida, e enfim, o que você precisa fazer? Primeiro, separar. Mundo emocional. Como estão suas emoções em relação a isso? Quais são as atividades que você pode desempenhar? Quais são as tarefas que você pode desempenhar que vão trazer esse equilíbrio emocional? Independente, sabendo que você tem um problema para resolver.
que está na área financeira. Então, a primeira coisa que você pode fazer, cara, autocuidado, alimentação, atividade física, espiritualidade. Todas essas atividades, elas vão trazer para você um equilíbrio emocional. E acho que o mais importante é o desenvolvimento da gestão emocional. Estudar sobre isso, entender como que funciona, como que funcionamos emocionalmente. Isso é muito importante e a gente tem um déficit muito grande. E talvez por isso a gente acabe caindo nesses problemas de ansiedade, de depressão, às vezes, por conhecimentos em relação a lidar com emoções, lidar com pensamentos e com nesses momentos de conflito. Então, o primeiro ponto acho que é olhar para as emoções, olhar para esse mundo e encontrar soluções. O que você tem a dizer nesse local? O que você vê como que seria bom para uma pessoa que está lá se sentindo ansiosa, nervosa, com os problemas financeiros? O que aplicar para que ela se sinta realmente num estado melhor de mente, de corpo? É o que você trouxe mesmo, é você olhar para o seu mundo emocional. O que eu posso fazer para me sentir menos ansioso? Buscar atividades que vão te tirar desse lugar de ansiedade, porque com ansiedade no nível extremo você não vai conseguir resolver nada. Não vai conseguir resolver seu problema financeiro. Se você está ansioso, você precisa aumentar a tua renda, você vai arrumar um novo trabalho, você não vai render naquele novo trabalho. Só atrapalha, não ajuda em nada. Então, olhando para o meu mundo emocional, o que eu posso fazer para me sentir melhor? Eu posso desenvolver o hábito de uma leitura que eu goste, sabe, tirar um tempo pra gente assistir uma série junto, tirar um tempo pra gente fazer uma caminhada, sabe? Porque às vezes a gente pensa que a gente só vai ter qualidade de vida, a gente só vai ter diversão se a gente tiver muito dinheiro. Isso é uma mentira. Você pode sair, fazer um passeio, você pode fazer um piquenique, você pode tirar um tempo para vocês fazerem uma noite de cinema em casa, tendo pouco dinheiro. Vocês podem desenvolver essas atividades juntos, né? Então, olhando para o mundo emocional, desenvolver uma atividade física, desenvolver atividades juntos, procurar, de repente, uma ajuda profissional. Está num nível muito extremo, o que você acha da gente procurar uma ajuda, um psiquiatra, um psicólogo, conversar com pessoas que podem te ajudar nessa área, buscar realmente ler sobre esse assunto, ouvir podcasts, pessoas que falam sobre esse assunto e você realmente olhar para dentro, sabe? Olhar para dentro de si e entender. Na verdade, estou uma pessoa, não sou não, mas estou uma pessoa ansiosa. Estou passando por uma fase onde a ansiedade tem me tomado muito. Vamos olhar para esse local. As brigas são constantes em casa, o relacionamento fica difícil, a comunicação fica difícil, o casal precisa olhar. Estamos passando por uma fase de ansiedade. Como nós podemos melhorar isso? Esse é o ponto que você trouxe do mundo emocional. Exatamente. E assim, por que agir ali primeiro? Porque é a raiz das coisas, entendeu? É o fundamento das coisas. Outros problemas, como você falou, vão surgir, faz parte da vida, novos desafios acontecerão. Mas é importante que a gente construa habilidades emocionais, capacidades de realmente gerir nosso mundo emocional, para que, apesar dos desafios, a gente consiga encontrar paz. Tem uma frase muito legal que eu acho que é você encontrar paz em meio à guerra. Isso é realmente, eu acho que uma frase que fala, você está no meio de um desafio, você está no meio de uma tormenta, mas você estar em paz, ter bom ânimo, acreditando que as coisas realmente vão dar certo, e é importante que a gente esteja nesse estado para ir enfrentar problemas. Entende? Então, você falou muito bem, o fato de você buscar pessoas que, que podem contribuir com o teu mundo emocional, psicólogos, especialistas, líderes espirituais, pastores, enfim, que de alguma forma podem te acompanhar e te colaborar. Uma coisa importante é falar sobre o seu mundo emocional, falar sobre o que você está sentindo, falar sobre o que você está vivenciando. E é interessante esse processo da fala, porque quando você fala, às vezes só de falar você vê que você entende mais sobre aquele problema. E às vezes você encontra pessoas que estão vivenciando o mesmo desafio e podem contribuir com você. Okay? Então aí está um mix de coisas que vocês precisam fazer. Um ponto importante você tocou, mas eu queria até aprofundar um pouco mais, é o desenvolver da espiritualidade, sabe? Como que você lida com isso? A pessoa de Cristo é a pessoa que
ela é a única no mundo capaz de aliviar a nossa ansiedade, né? Ele mesmo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lance em mim as suas necessidades, lance em mim as suas ansiedades. Troca comigo o seu fardo que está pesado e eu vou dar o meu fardo para você que é leve. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele o tempo inteiro traz essa certeza. Olha, não vou te livrar da situação difícil, eu não vou te livrar do problema, mas eu vou estar com você. O simples fato de eu estar com você significa que você pode descansar, porque a gente vai passar junto. A gente tá junto nessa. Entende? Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente falou aqui, procure pessoas, procure ajuda, ajuda de profissionais, isso ajuda muito. Mas e quando nem isso te ajuda? Jennifer, eu já procurei ajuda, eu já fiz terapia, eu converso com pessoas, mas ainda assim eu tenho me sentido num estado muito difícil. Cristo. Eu preciso te dizer que Cristo, ele é a pessoa que vai passar com você, que vai estar com você, né? Então, desenvolva aí a espiritualidade no casamento de vocês, isso é muito importante. De vocês lançarem sobre Deus as ansiedades de vocês. Vocês não estão sozinhos nessa caminhada, né? É importante lembrar disso. Exatamente. E assim, perceber que a nossa mente, o nosso mundo emocional, ele é um conjunto de reações químicas, né? Você tem uma estrutura do cérebro, tem toda uma neurociência que explica isso, como que a gente é formado. E diante disso, perceber que nós somos inundados por emoções, sabe? Então, talvez você esteja vivendo um momento onde você se sinta extremamente ansioso, extremamente nervoso, extremamente, enfim, emoção. O que é interessante perceber é que as emoções, elas, da mesma maneira que elas vêm com muita intensidade, elas também vão embora. Então, questionar esse mundo emocional, porque quando as emoções vêm, parecem que elas ditam a verdade da realidade. E não é assim, são apenas emoções, ok? E isso leva a um estado de consciência, um estado de autoconhecimento para você questionar essas emoções e mesmo às vezes com medo, mesmo às vezes ansioso, entendendo que isso vai passar e que daqui a pouco você vai respirar e vai estar bem. E por isso é importante se colocar em movimento. O que quer dizer se colocar em movimento? Executar essas atividades que a gente falou aqui. Mesmo num momento de dificuldade, buscar se alimentar bem, buscar ter uma atividade física, buscar ter um momento realmente de espiritualidade, ler um livro, ter momentos alegres, sorrir, mesmo passando por um desafio, mesmo passando por um problema. Por quê? Pois isso te manterá saudável para resolver o problema. E vocês irão resolver o problema, porque os problemas existem, os desafios existem para serem superados, para serem resolvidos. E é nesse local que a gente comunica, nesse local que a gente fala, eu estou vivendo um momento de endividamento. Você não é o único. A gente falou aqui de 77% das famílias nesse momento do Brasil. Primeira coisa, você não é o único. Segundo, várias pessoas já passaram por isso e superaram. A gente tem vários casos, né, no CM mesmo, de casais que chegaram endividados, assim, de algo totalmente fora da realidade, e com um trabalho em equipe, colocando cada dia um tijolo, encontrando estratégias, saíram dessa situação, acumularam capital e hoje vivem uma vida totalmente diferente daquele momento que eles estavam inseridos. É interessante perceber porque até a feição da pessoa muda, né? A autoestima e tudo isso. Mas é importante a gente entender que é um processo, é um desafio que a gente tem que enfrentar esses desafios desse modo. Porque depois que a gente supera um desafio, novos desafios virão. E isso faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, a gente aprenda. Então, falamos do mundo emocional, quais são as atividades que a gente consegue desenvolver para vencer esse desafio emocional. Olhando agora para o financeiro. Resolvi minha ansiedade. Agora eu consigo dormir mesmo estando endividado. Eu consigo deitar na cama e descansar meu coração, porque as coisas vão se resolver. Resolver esse problema. Agora, olhando diretamente para o mundo financeiro. Sim. Como que o casal consegue resolver esse problema de repente, dívida, falta de renda? 3 passos. Primeiro, identifique qual é o problema que você está vivenciando. Seu problema é dívida?
Você está endividado? Seu problema é renda, falta de renda, você precisa aumentar a renda? Seu problema é um problema de gastos, fluxo de caixa, não está encaixando, está gastando mais do que deve? Qual é o problema que você está vivenciando? Identifique esse problema. É isso. Esse é o problema central que eu estou vivendo. Ah, eu vivo vários problemas. Ok. Qual o problema que é o principal que eu preciso atacar primeiro? Ok? Identifique o problema. Primeiro passo. Segundo passo, encontre um método de resolver esse problema. Um passo a passo, um método. Por exemplo, dívidas. Existe todo um processo para você sanar as dívidas. Tem um passo a passo para isso. Aumento de renda. Existe um passo a passo para você aumentar a renda. Estratégias para isso. Então, encontre um método. Ok? Segundo passo. Terceiro passo, execute o método. Faça o que tem que ser feito. Passo a passo. Assim. É assim que se lida com problemas. A gente encontra um método e aplica aquele método. Se o problema é algo novo, se é algo que ninguém nunca enfrentou esse desafio, se não existe nenhuma abordagem sobre isso, a gente teria que desenvolver um método, criar um passo a passo. Mas se já existe um caminho, se já existe uma forma, a gente vai pegar e vai aplicar esse método para poder ter resultado. Então, tá com problema financeiro. Dica para você, Jennifer, estou endividado. Jennifer, tenho a renda menor daquilo que eu gasto. Eu gasto mais do que eu ganho. Eu e meu marido, nós não sabemos lidar com dinheiro junto. Eu e meu marido, a gente briga por causa de dinheiro. Eu e meu marido, eu e minha esposa, a gente não consegue sentar e organizar as finanças juntos. Nós temos problemas em lidar com dinheiro. Procure ajuda. Invista num método, invista em conhecimento, invista numa mentoria, num treinamento, em um acompanhamento mais próximo, num curso, num livro, enfim, o que for. Invistam. Porque quando a gente tá doente, a gente não busca um médico? Estou com dor de cabeça. Você não vai lá, eu tô com dor de cabeça, eu não vou num médico ortopedista. Eu vou buscar um médico neurologista. Você vai buscar um especialista naquela área para cuidar daquela área da sua saúde. Não é assim que a gente faz? Eu tenho um bebê em casa. Eu vou levar ele num médico que não seja um pediatra? Não, eu vou procurar um especialista para cuidar do meu bebê. Se você tem problema com dinheiro em casa, no seu casamento, busque ajuda, invista nisso. É impressionante como as pessoas hoje, é uma cultura de que eu não vou gastar dinheiro com isso, ou eu consigo sozinho. Gente, não. A gente não tem que acabar com essa mentalidade nossa. A gente tem que olhar, eu tenho esse problema, tem pessoas capacitadas para me ajudar a resolver esse problema, e eu vou investir. Com a gente foi assim. Todas as coisas que a gente precisa aprender rápido, que a gente não sabe, que a gente tem dificuldade, a gente busca ajuda. Preciso aprender a abrir uma empresa. Quem já abriu uma empresa sabe me ensinar. Vem aqui, tome esse dinheiro e me ensina a abrir uma empresa. Preciso aprender a vender. Quem sabe vender? Tome esse dinheiro aqui e me ensina a vender. Preciso aprender marketing digital. Tome esse dinheiro aqui, me ensina sobre marketing digital. Assim a gente cresce. Eu cresço, a pessoa que está aprendendo cresce, nessa troca a gente vai crescendo. Então tá com problema financeiro no casamento? Procure ajuda. Invista. O que eu escuto sempre dos casais, mas a gente não tem dinheiro para investir. Você não tem dinheiro justamente porque você não está investindo nessa área. Vocês não estão investindo tempo, dinheiro, recurso, energia, foco nessa área. O resultado financeiro de vocês é esse. Então, fechamos aí esse ponto. Ansiedade financeira. Como que eu resolvo a ansiedade financeira? Primeiro, eu desvencilio um problema do outro. Eu tenho um problema de ansiedade, eu tenho um problema financeiro. Eu vou resolver esse problema com ansiedade, com essas atividades que a gente falou aqui, e eu vou resolver esse problema financeiro com essas atividades que a gente falou aqui. Procure ajuda, procure um método, um passo a passo, uma mentoria e trabalhem juntos, resolvam os problemas, porque a gente foi feito para resolver e passar os desafios, como o William falou. Essas emoções, elas acabam complicando a nossa visualização, nosso entendimento do que realmente está acontecendo. Então a pessoa, ela está endividada, ela está com um problema, a ansiedade vem, as emoções vêm, ela não consegue identificar, ela não consegue visualizar aquilo como um todo. Afeta a tomada de decisão, afeta a rotina, afeta tudo isso. As coisas ficam complicadas, ficam nebulosas. Duas coisas podem acontecer. Ou a pessoa ela acaba agindo de uma maneira errada, sendo impulsiva, ou às vezes ela se torna procrastinadora, ela fica ali parada, sem fazer nada, e a ansiedade, as emoções tomando conta.
Bom, o que, que a gente quer trazer para vocês? Que vocês tenham uma clareza do macro. Primeiro, a gente falou aqui da economia, né? Que é algo que afeta nessa questão da ansiedade. O fator, como a gente falou, do 77% das famílias endividadas no Brasil. É algo que afeta, mas tem outros fatores também que afetam isso. A gente está num mundo midiático, onde você tem as mídias sociais, onde você tem um mundo acelerado, uma cobrança por resultados. Tudo isso, de uma maneira sistêmica, né, de uma maneira geral, acaba afetando o nível emocional das pessoas. Ok? Ter consciência disso tudo faz com que vocês reflitam, parem, respirem, encontrem um tempo para organizar esse mundo emocional, organizar dar atenção às emoções de vocês, entendendo quais são os gatilhos, o que faz com que vocês, de alguma maneira, se desequilibrem, ok? E resolvam os problemas, os desafios que precisam ser resolvidos. Como? Com um processo, com um passo a passo, com um método, com auxílio, para que realmente vocês tenham resultado. O que acontece é que as pessoas elas acabam vivenciando as emoções de uma maneira onde elas não encaram, não olham para isso, sequer têm consciência disso, desse mundo emocional. Elas só olham um problema, não procuram ajuda, não procuram um passo a passo. E o que acontece? Elas começam a fazer as coisas de uma maneira aleatória, não dão seguimento ao que estão fazendo, acabam complicando cada vez mais a situação. E isso gera mais ansiedade. E essa ansiedade aumentada aumenta o problema. E aí vira um ciclo vicioso, que é um ciclo ruim, que ninguém gostaria de viver, né? Mas hoje você tá saindo desse ciclo. Tá saindo, tá ouvindo esse podcast. Hoje vocês são capazes de olhar, ter essa consciência e quebrar esse ciclo. E dizer, olha, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, a gente não vai viver esse ciclo de ansiedade, problema, problema financeiro, seja qual for. Vocês serão capazes de resolver os problemas de vocês juntos, como uma verdadeira equipe, para seguirem conquistando. Né, amor? Essa era a nossa missão aqui com esse episódio hoje, trazer para você clareza de como você pode resolver os problemas e não deixar que a ansiedade atrapalhe você nesse processo. É isso, amor. Finalizamos? Finalizamos. Que bate-papo sério, que bate-papo, assim, importante, muito pertinente para esse tempo. Foi muito bom. Muito bom. Prazer estar aqui com você nessa mesa sempre, meu maridão. Bom, você encontra a gente no casamentomilionario.com.br, lá no Instagram, @casamentomilionario.com.br. E agora a gente tá no TikTok, gente. Olha que legal, a gente tá no TikTok. Então você encontra a gente lá no TikTok como casamentomilionario.com. Vai lá assistir os recortes desse podcast. A gente tá sempre compartilhando algo legal lá. E é isso. Até a próxima, gente. Beijo, tchau. Tchau, tchau.